Boa noite a todos. O meu nome é Fernanda, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Unipampa. Vou apresentar o meu trabalho intitulado Avaliação do papel do óxido de grafeno como surfactante alternativo em nanocompósitos de borracha natural e nanotubos de carbono. Esse trabalho foi orientado pela professora Carolina Jaures, coorientado pelo professor Tiago Burgo e teve a colaboração do professor Alexandre Galho. Como introdução desse trabalho, eu trago o conceito da nanotecnologia, que é a ciência que trabalha com as propriedades dos materiais em escala nanométrica, e nesse trabalho utilizamos os nanomateriais de carbono. Os materiais de carbono, eles têm as estruturas alotrópicas, e essas estruturas, elas possuem características distintas, muito relacionadas tanto à sua estrutura quanto ao seu estado de hibridização. O óxido de grafeno é um dos derivados e ele possui ilhas de grafeno perfeito em seu interior e grupamentos funcionais nas suas bordas, como carboxilas, epoxilas e hidroxilas. Ele pode ser esfoliado em muitos solventes, mas ele dispersa especialmente bem na água. Ele é anfifílico, possui essas bordas hidrofílicas, então, e pode ser utilizado como agente surfactante, o que realizamos nesse trabalho. Já os nanotubos de carbono, eles são caracterizados pelo enrolamento de uma ou mais folhas de grafeno. Isso resulta na estrutura cilíndrica de alta razão, comprimento e diâmetro. Então, devido a essa boa relação com o grafeno, eles possuem boas propriedades eletrônicas e mecânicas, né, entre outras. Quanto à relação dos nanomateriais de carbono e dos nanocompósitos, alguns parâmetros, então, que vão determinar essa capacidade de reforço dessas cargas são o estado, né, de dispersão na matriz e o tamanho e razão de aspecto da nanoestrutura. Na literatura, vários estudos já apontam que a inserção de cargas de reforços em polímeros melhoram algumas limitações dos próprios polímeros, então acarretam na melhoria das propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e entre outras. Nesse trabalho foi utilizado o látex de borracha natural. Como experimental, então foi realizada a oxidação do grafite, foi obtido o óxido de grafite e a partir da esfoliação foi obtido o óxido de grafeno. Os nanotubos utilizados foram adquiridos comercialmente pela Sigma Aldrich e o látex de borracha natural utilizado também foi obtido comercialmente pela empresa Bassan Latex, com um teor de sólidos determinados experimentalmente de aproximadamente 62%. O método otimizado do preparo dos nanocompósitos, então, consistiu na dispersão das nanoestruturas em surfactante, tanto CTAB quanto UGO, em banho de ultrassom. Após mistura direta, né, ao látex de borracha natural, a chamada tecnologia do látex, colocado em agitação mecânica e depositado por casting no substrato, colocado em estufa até completa secagem do material. As amostras foram realizadas com 0,1 e 2% de nanotubos e a amostra controle foi a borracha com CTAB. As siglas utilizadas nesse trabalho para as amostras com surfactante CTAB são 0,1, que é o percentual das nanoestruturas, 0,1%, NR de Natural Rubber, de látex de borracha natural, e NTC, que é a nanoestrutura, né, de carbono, são os nanotubos. Com o surfactante GO foi inserido a sigla do GO ao final da nomenclatura. Então, como resultado de discussão desse trabalho, nas microscopias eletrônicas de varredura, da amostra 0,1 NR-NTC, mostra nas diferentes magnificações que a superfície é homogênea, tem um aspecto rugoso e apresenta forte adesão dos nanotubos na borracha. Já a amostra utilizando 0,1% de nanotubos com o GO como surfactante, muda um pouco a morfologia dos filmes, o aspecto é rugoso e o material se apresenta mais heterogêneo do que a anterior apresentada com surfactante CTAB. Nas análises mecânicas, pode-se observar que as amostras preparadas com o GO como surfactante, principalmente a amostra utilizando 2% de nanotubos, apresentaram uma melhora considerável no módulo de elasticidade. Essa amostra com maior quantidade de nanotubos teve um aumento de 330%, resultando, então, que o GO, além de atuar como surfactante, ele atua diretamente no reforço mecânico desse material. Como conclusões parciais, pode-se observar que o CTAB ele é um bom surfactante para a realização dessas dispersões com nanotubos em meio aquoso. As microscopias mostraram maior homogeneidade do que utilizando o GO. E o GO, como surfactante, teve um efeito sinérgico com os nanotubos e com o polímero e atuou diretamente no reforço mecânico do material. Obrigada.